Bom dia. Na aula de hoje vamos falar de comprimento de arco e curvatura, né? Essa parte de vetores normal e binormal a gente vai deixar para a próxima aula, tá? Então, vamos dar início. Bom, o que é o comprimento de arco, né? Imagina que você tem uma curva parametrizada, como a gente já tem, né? Uma função vetorial, tá certo? Aí você tem uma partícula que se desloca ao longo dela, tá certo? Calcular o comprimento de arco é calcular o caminho percorrido por esta partícula, perfeito? Então vamos lá. A ideia é a seguinte: bom, as curvas, né, se curvam, né? Tá certo? Algumas não, como as retas, né? As retas são curvas que a curvatura é fixa o tempo todo, né? E é a mesma e não muda. Além de não mudar, é zero, né? Agora, olha só, quer dizer, não tem curvatura, tá certo? Agora, olha isso daqui. Como a gente não consegue, né, fica difícil calcular dessa forma, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar pontos aqui, tá certo? Ligar os pontos para formar segmento de reta, né, como esse aí que está aqui em cima, né, não dá para ver, mas acho que o próximo vai dar, ó, tá certo? O próximo já deu para ver, aqui, né, olha só, tá certo? Ok? Aí, ó, e a gente segue, né, pegando pontos e pegando esses pedaços. Qual vai ser a ideia? A ideia é a gente pegar uma série desses pedaços, calcular o comprimento de cada um, somar, claro, não vai dar o comprimento da curva, né? Vai dar talvez um pouquinho menor, tá ok? Mas o que a gente faz? A gente faz um limite e faz a distância de um ponto para o outro tender a zero, né? Aí, quando você faz isso, você vai ter uma soma infinita, né? Aí nós já vimos no cálculo 1 que para executar somas infinitas a gente usa integral. Aí a ideia vai ser essa, né? Ó. Aí, como esses comprimentos, né, são valores próximos do vetor tangente, tá certo? Então a gente faz esse vetor tangente diminuir o máximo em cada ponto, né? Então a gente tem a integral do vetor tangente, né? Do pedaço da curva, do início até o fim, né? Digamos que esse aqui começa no instante A e termina no instante B. Então, olha só, é como eu lhe disse aqui, ó, né? A gente vai fazer isso, né? E vai pegar cada vez mais pontos, pegando de cada vez mais pontos, como eu disse, a gente está fazendo a distância, é como se eu fizesse a distância entre eles tender a zero, né? Que é aumento, né? Tá certo? Aqui a nossa definição, né, da função vetorial, que representa a curva no intervalo, né? Ó, tá certo? Então, como eu lhe disse, ó, vai ser a, a integral da raiz quadrada, tá certo? Do módulo do vetor velocidade, né? Se você observar aqui, ó, isso aqui é o módulo do vetor velocidade do instante A até o instante B, tá certo? É assim que você calcula o comprimento da curva, o comprimento do arco, né, do instante A até o instante B, né? A partícula se desloca na curva do instante A até o instante B, então eu quero saber qual foi o caminho que ela percorreu justamente nesse instante, né? Que se você pegar as funções, você escreve desse jeito, e se você pegar a primeira coordenada como x, a segunda como y, a terceira como z, né, como é a derivada delas, né, então dx dt, dy dt, dz dt, que na verdade, né, como eu disse para você antes, isso nada mais é que o comprimento do vetor derivada o módulo, né, a módulo, a norma do vetor derivada do instante a integral do instante a até o instante b do vetor da norma do vetor derivado. Perfeito? Isso dá o comprimento da curva entre esses instantes, né? Ó. Por exemplo, determine o comprimento do arco da curva da hélice circular de equação cosseno t, seno t, t. Lembra, essa hélice é aquela hélice que a gente viu, né? Tá certo? Aí, então eu vou calcular o comprimento do ponto 100 até o ponto 120π, ou seja, é o comprimento em exatamente uma volta, né? Uma volta da hélice, perfeito? Deixa eu copiar aqui na lousa e a gente vai resolver, tá ok? Então, a nossa função... Lembra, eu vou copiar daquele jeito que eu acho melhor, né? Ó, primeira coordenada, cosseno t. Segunda coordenada, seno t. Terceira coordenada, t.
né? Aí eu vou calcular o comprimento do ponto A, que é o que ele deu, 1,00, ao ponto B, que é o que ele deu também, 1,02π. Tá certo? Aí vamos lá. Vamos fazer, né? Então, vamos estar fazendo. Vamos lá, né? Aí vamos lá, olha aqui. Eu preciso calcular o comprimento da hélice, né? Tá certo? Do ponto 1,00 até um ponto. Eu não sei se você lembra, né? Que a gente desenhou assim, né? A gente desenhou assim a hélice, né? Não sei se você se lembra. X, Y e Z, né? Aí aqui está aqui o ponto 1,00, né? Ó. Aí a gente disse que ela fazia isso aqui, né? Ó, passando por detrás do eixo Z, né? Aqui está passando, estou pensando que está passando por detrás. Sendo assim, digamos que esse aqui é o π sobre 2, né? Tá certo? Aí ela dá essa volta, a partir daqui, ela está fazendo isso daqui, não? É como, bom, imagina que isto aqui é o chão, né? Então ela está saindo daqui, né? Aí subindo, entrando aqui na parede, dando a volta lá atrás, aí chegando aqui de novo, né? Porque é uma volta só, né? Então aqui está passando lá por trás e chegou aqui, parou, né? Para aqui. Eu quero calcular, né? Eu vou tirar essa parte aqui, né? Então ela deu a volta por trás do eixo Z, né? E continua subindo, continua subindo. Só que eu quero só do ponto 1,00 até o ponto 1,02π, que é esse aqui, né? Ó. Digamos aqui, ó, esse aqui é o Z igual a 2π. Né? Então, esse aqui é o ponto A e esse aqui é o ponto B. Então, na verdade, é uma volta completa da hélice, né? Um arco completo. Eu quero saber qual é esse comprimento, né? Bom, pela definição de comprimento, a gente viu o seguinte. Vou chamar de L o comprimento de arco, é a integral, né, de A até B da norma de R' de T dt. Tá certo? Primeira coisa. Bom, a função R eu tenho aqui, eu vou derivar, calcular a norma e fazer a integral. Mas olha só, de A até B, quem é o A e quem é o B? Ora, o A é o instante onde o T começa e o T termina. Eu tenho que saber, ó, desse ponto até esse ponto, como é que está variando o T? Bom, eu podia fazer assim, ó. Eu podia pegar cosseno T igual a 1, que é a primeira coordenada, até a última cosseno T igual a 1 também, né? Isso aqui não ia nos ajudar muito, né? Aí, podia pegar assim, ó, seno T igual a 0 e seno T também igual a 0. Também não ia nos ajudar muito, mas seria simples, né? Como eu sei que é uma volta, eu estou pensando que o T é 0 e o T é 2π. O T é 0 e o T é 2π, né? Ó, já teria, mas está mais claro que isso. O T, ó, varia de 0, que é o T igual a 0, até o T igual a 2π. Cada coordenada, né? Então, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá. Aqui está claro que o T varia de 0 a 2π, né? E não tem problema, né? Funciona aqui também. Tá certo? Funciona direitinho. Então, o meu intervalo, né? Onde os instantes, né? Onde eu vou calcular o comprimento da partícula que se deslocou daqui e chegou aqui no ponto B, é entre 0 e 2π, né? Esse é o A e esse é o B. Perfeito? Esse é o A e esse é o B. Então, é isso que a gente vai fazer. Então, vamos lá. Então, esse é o comprimento de arco. Né? Aí, vamos lá. Então, isso aqui, o comprimento de arco é igual à integral de 0 a 2π. Opa! Esqueci de algo importante, que é calcular o R' de T, né? Se o R é isso, R' de T é igual a menos seno T, cosseno T e 1. Tá certo? E o módulo disso? Módulo não, a norma. É a raiz quadrada da primeira coordenada ao quadrado, mais a segunda coordenada ao quadrado,
mais 1 ao quadrado. A definição que você sabe de norma. Então, isso aqui vai dar raiz quadrada de seno ao quadrado t, mais cosseno ao quadrado t, mais 1. Aí você lembra, isso é 1, mais 1, 2. Então, isso dá raiz de 2. Então, isso aqui é raiz de 2, né? Então, isso aqui é igual à integral de 0 até 2π dessa norma, que a gente calculou e deu raiz de 2, dt. Perfeito? Vamos lá. Né? Porque é bastante simples, não tem nada, né? As contas aqui foram simples, né? Esse aqui é um exemplo bastante simples. O que pode causar, fazer com que você pense um pouco mais? A resolução da integral, né? Dependendo da função que tiver aqui, você vai ter que pensar um pouco mais, né? Então, L é igual à integral de 0 até 2π, tá certo? Vou repetir aqui. Não, vou logo fazer, né? Já está fácil. Isso aqui é constante. A constante sai da integral, não sei se você lembra. Acho que você lembra, com certeza. Aí fica a integral dt. Então, isso aqui é raiz de 2. Integral dt, cancela a integral com a raiz, vai dar o t, né? Ou a integral de t elevado a 0, aí vai somar 0 mais 1 é 1, sobre 1 mais 1. Então, dá t de 0 até 2π, né? Aí, ó, como a variável de integração é o t, você tem que substituir esses dois no t. De que forma? Só lembrando, é a raiz de 2, aí primeiro o de cima, né? Que é o limite final, o de cima é sempre o final, menos o limite inicial da integral. E essa é uma integral própria, como você sabe, né? Uma integral definida, como você sabe. Raiz de 2 não, né? 2π, me perdoe. Então, isso aqui vai dar 2π raiz de 2. Tá certo? É unidades de comprimento. Se você quiser saber um valor aproximado para isso, né? Aí você vai lá pegar a calculadora direitinho, né? Tá certo? Aí, ó, você pode fazer assim. Isso aqui, ó, já é minha resposta, tá ótimo, já prefiro, né? Mas às vezes, como você usa isso em física, às vezes querem um valor pelo menos aproximado. Então, 2 vezes 3,14 vezes 1,4, né? Tá certo? E isso vai dar aproximadamente 8,8 unidades de comprimento. Por que unidade de comprimento? Porque eu não estou usando nenhuma especificamente. Se eu desenhei o gráfico usando centímetro, aqui seria centímetro. Se eu usei o gráfico usando metro, então seria 8,8 metros aproximadamente, né? Não é um resultado exato, é um resultado bastante aproximado, tá certo? O resultado exato é esse, 2π raiz de 2. Perfeito? Então, se você se deslocar daquele primeiro ponto que a gente viu no desenho, que é o A, até o ponto, segundo ponto, né? E se você fez o gráfico em centímetros, então você andou 2π raiz de 2 centímetros, que é o equivalente a mais ou menos 8,8 centímetros, se você usasse centímetros para fazer as medidas, né? Vamos prosseguir. Então, foi o que nós resolvemos, né? Ó, aqui está o gráfico, como eu lhe disse, né? Tá certo? Tá aí, 2 raiz de 2π, mas eu coloquei lá 2π raiz de 2, que é a mesma coisa, né? Agora, reparametrização. O que é reparametrizar? Né? Nós já dissemos que as funções vetoriais são parametrizações das curvas, não é? Então, reparametrizar, como o próprio nome está dizendo, é parametrizar de novo, usar um novo padrão para fazer a parametrização, né? Aí aqui tem algumas ideias, alguns exemplos, tá certo? Aí, olha só. Ele dá aí uma função vetorial, né? A gente tem uma função vetorial e a gente quer usar um novo padrão de parametrização, né? Uma nova parametrização, né? Na verdade, foi parametrizada da forma que está aí, né? R1T, né? Primeira coordenada T, segunda coordenada T ao quadrado, terceira coordenada T ao cubo, tá certo? E o T, né? Essa curva ocorre com o T variando de 1 até 2. No instante, em 2 segundos, isso daí. Tá certo? Aí nós vamos reparametrizar. Olha só, a ideia vai ser a seguinte. A ideia vai ser a seguinte, acompanha aqui no quadro.
Eu podia reparametrizar da maneira que eu quisesse, né? Por exemplo, eu podia usar um outro padrão. Não quero esse padrão. Eu quero dizer que T, né, ó, vou mudar. T vai ser 2U menos 5. Perfeito? Então, ó, a minha variável vai mudar de T para U. Então, vai ser R1, 2U menos 5. Tá certo? Vai ser 2U menos 5. Aí, onde eu tenho T, vai entrar 2U menos 5, obviamente. Então, vai ser 2U menos 5. Aqui, né? 2U menos 5 ao quadrado. E a última coordenada, 2U menos 5 ao cubo. Né? Aqui tá, eu fiz isso bastante aleatório. É só para você ver que reparametrizar é só criar um outro padrão de parametrização, né? Aí aqui, ó, eu vou mudar de nome, vou chamar de R2. R2U, na verdade, é R1 aplicado em 2U menos 5, que é o nosso P, né? Tá certo? Então, essa nova parametrização de R1, tá certo? Que ficou na variável 1, ficou assim, ó. 2U menos 5. Tá certo? Aqui eu vou resolver. Isso aqui eu não vou resolver, não, mas eu vou resolver que isso aqui pode não caber aí, né? Então vai ficar 4U ao quadrado menos 20. 10, 20U e. Mais 25. E a última coordenada, 2U menos 5, elevado ao cubo, né? A gente podia resolver para colocar todas as coordenadas. Aí, olha só. Nessa parametrização, a gente tem o T variando de 1 até 2. Como é que vai ficar nessa? Né? Aí você vai fazer a mesma coisa. 1 menor ou igual. Aí, ó, no lugar do T, entra o 2U menos 5. Menor ou igual a 2. Mas você não quer saber como é que varia o 2U menos 5. Você quer saber, com essa nova parametrização, como é que varia o U. Então, olha só. Como isso aqui é uma equação e vale as propriedades similares as da igualdade, eu vou somar todo mundo com mais 5. Vai ficar 1 mais 5. 2U menos 5 mais 5. 2 mais 5. Isso não altera, né? Porque eu estou somando a mesma quantidade em todos os membros, né? Ó. Mas aqui deu 6. Aqui ficou só 2U. E aqui ficou 7. Perfeito? Aí, olha aí. Eu não quero 2U. Eu quero só o U. O problema é o 2, vou dividir por 2. Mas ao dividir, eu divido todo mundo por 2. Como eu vou estar dividir por 2 é o mesmo que multiplicar por meio, né? Estou multiplicando os 3 membros por meio, isso não altera nada, então vai ficar 6 sobre 2 menor ou igual a 2U sobre 2 menor ou igual que 7 sobre 2. Aqui dá 3, aqui dá U, e aqui 2,5 ou 7 sobre 2. Então, olha só. Para essa nova parametrização aqui, né? Ó, o U varia de 3 até 7,5. O que significa isso? Para que nessa parametrização eu tenha a mesma curva que dá nesse desenho, né? Aqui, ó. Aqui dá um desenho de uma curva. Aí tem que dar o mesmo, né? Ó. Mas esse desenho ocorre com T variando de 1 a 2. Aí, ó, nessa nova parametrização, o mesmo desenho, do mesmo tamanho, com o mesmo comprimento, do mesmo jeito, ocorre com o variando de 3 a 7 sobre 2. Quer ver? Ó? Quando você colocar 1 aqui, você vai ter 1, 1 e 1. Tá certo? Então, aqui tem que começar no mesmo ponto. Tem que começar também em 1, 1, 1. Quando você colocar 3 aqui, ó, 2 vezes 3, 6, menos 5, 1. Perfeito? Primeira coordenada 1, como tem que ser. Aqui, ó, vou fazer a conta aqui que é mais rápido. 2 vezes 1, 2. Como aqui vai dar 1 ao quadrado é 1. Aqui vai dar 1 ao cubo também 1. Vai dar 1, 1. Então, ó, o último ponto, né? Vamos ver só 2, mas vão dar todos. O último ponto tem que ser 2, né? Porque o T é 2, 4 e 8. Olha como vai dar a mesma coisa aqui, ó. Tá certo? Mas para isso, ó, tem que ser o 7,5. Se você colocar o 7,5 aqui, né? Ó, o 7,5 aqui, vai o 7,5 aqui, ó. Vou fazer as contas nesse aqui, mas é o mesmo, não esqueça. 7 sobre 2, cancela o 2 com 2, fica 7. 7 menos 5, 2. Então, 2 menos 5 é 2. Aqui vai dar 2. 2 ao quadrado, 4. 2 ao cubo, 8. Então, para que essa nova parametrização tenha os mesmos pontos que essa, né? Ou seja, origine a mesma curva, é necessário que o U varia de 3 a 7,5, né? Você vê
que o tamanho desse intervalo é enorme, né? De 3 a 7,5, não, é enorme não, ele é bem pequeno, né? Porque aqui é 3,5, ele é meio, e aqui é 1, né? Veja com um intervalo de tamanho meio, e aqui eu consigo o mesmo desenho de um intervalo de tamanho 1, com parametrizações diferentes. Perfeito? Tá ok? Então, reparametrizar é isso, é criar uma nova parametrização para a mesma curva, tá certo? Por que a gente está falando disso? Porque tem uma reparametrização que é bastante usada e que facilita as contas e procedimentos em várias curvas, né? Que reparametrização é essa? É a reparametrização pelo comprimento de arco. Por isso que a gente antes viu o comprimento de arco e agora a gente vai ver como é que reparametriza pelo comprimento de arco. Perfeito? Tá ok? Então, eu acho que aqui ainda tem um outro exemplo. Vamos ver. Não é? Aqui tem um outro exemplo ainda. Aqui tem outro exemplo. Aí a gente passa para a parametrização pelo comprimento de arco. Olha aqui. Então, eu tenho aqui, né? Ó, aqui o exemplo que é dado aqui no slide é um outro diferente, né? O que ele fez? Ele disse que o T é igual a E elevado a U, né? Então, criamos essa nova parametrização, né? Vai ficar E elevado a U, E elevado a U ao quadrado, né? E elevado a U ao quadrado é a mesma que E2U, E elevado a U ao cubo é o E3U, né? Aí, como é que vai variar o T? Ora, como eu estou parametrizando com E elevado a U, vai ficar assim, ó. Aqui eu vou colocar no lugar do T o E elevado a U, correto? Aí eu tenho 1 menor ou igual a E elevado a U e 2, mas eu não quero E elevado a U. Eu quero saber como é que é a variação do U para eu saber como é que vai funcionar essa nova parametrização. O que é que eu vou fazer? Como Ln é uma função crescente, então se eu aplicar Ln em todos os membros aqui, ó, não vai alterar. Então vai ficar Ln de 1 menor ou igual que Ln do nosso novo T, que é E elevado a U, menor ou igual que Ln de 2, né? Bom, você sabe que Ln é logaritmo. Logaritmo de 1, você sabe que é 0. Bom, Ln não é um logaritmo qualquer, é um logaritmo na base E. Então, cancela esse com esse, né? Que é o Ln na base E, que é 1, e fica 1 elevado a U, que dá o próprio U. Menor ou igual que Ln de 2, né? Então, nessa nova parametrização, que é o T igual a E elevado a U, o U vai variar de 0 até Ln de 2, né? Tá certo? Então, ó, a ideia é a seguinte: conforme você escolhe a parametrização, né, a variação da sua variável, ela se adapta ao que você vai estar fazendo para obter a mesma curva. Perfeito? O mesmo caminho, né? Tá ok? Agora, a função comprimento de arco. O que é a função comprimento de arco? A gente já viu o seguinte, que para eu calcular o comprimento, né, ou o caminho percorrido por uma partícula em uma curva em um determinado intervalo, né, intervalo de tempo, né, eu preciso saber o início do intervalo de tempo, o final do intervalo de tempo, né, preciso saber a norma da derivada, né, e daí calcular a integral nesse intervalo. Perfeito? Tá certo? Mas o meu intervalo pode ser variável. Eu posso começar num valor, tá certo? E o último ser uma variável, um tempo qualquer, que eu posso chamar de t, tá certo? E eu posso calcular o comprimento de arco assim, né? Ó. Então, seria o nosso comprimento de arco, né? Da forma que eu estou falando, seria a integral, né? Em geral, de um A qualquer, mas em geral esse A a gente vai colocar como zero, né? Até um tempo t variável, né? Tá certo? Aí vai ser a norma de R', né? Que é a definição do comprimento de arco. R' de U, né? Tá certo? R' de U. Na verdade, o comprimento a gente chama dt, né?
Tá certo? Podia ver assim, né? De 0 a t, tá certo? Em geral, a gente muda esse valor aqui para S, tá? Aí eu tô parametrizando por S. Perfeito? A gente chama isso de S. Tá ok? Tá? Então, é assim que a gente vai fazer. Né? Ó, aí tá aqui, ó. Deixa eu apagar aqui esse negócio que tá atrapalhando. Apagar todas as anotações, tá? Aí tá aqui, ó. Aí, ó, ST de A até T, da norma de R' de U du, né? Ó, é a definição normal do comprimento. Então, quando você faz isso, você está mudando a parametrização que você tinha anterior para a parametrização. Aliás, você tá calculando aqui o comprimento de arco, tá certo? Aí, com esse resultado aqui, ó, você pode mudar a parametrização. Tá ok? É isso. Tá? Com esse resultado, você pode mudar a parametrização, né? Por exemplo, reparametrize a hélice circular RT, cosseno T, seno T e T, utilizando a medida do comprimento de arco de 1,00 na direção do crescimento de T. Perfeito? Lembra do que eu disse antes? Né? Logo no início, quando a gente estava desenhando, saber como a partícula está se movimentando na curva é importante, que é chamado de orientação, né? Na verdade, saber isso é saber como é que os pontos, né, conforme você vai substituindo o valor, conforme os valores de T que você escolhe crescente, tá certo? Vai formando o gráfico. E isso dá orientação, né? Eu até coloquei umas setinhas direitinho quando eu fiz lá, né? E a parametrização é importante, porque isso pode mudar sinais dos resultados. Então, como ele está falando para parametrizar no sentido crescente de T, né? Então, ó, estou pensando que eu vou parametrizar do T igual a 0 até o T crescendo. Então, estou pensando que o T é maior que o 0. Perfeito? Então, deixa eu escrever aqui na lousa, aí eu passo para a gente fazer isso. Tá certo? Deixa eu apagar aqui. Eu passo para a gente fazer isso, né? Então, vamos lá. Olha só. Então, RT igual, vou escrever daquele jeito que a gente escreve, cosseno T, seno T e T. Variando do ponto A, perfeito? Que é 1,00, até o ponto B, que não é um qualquer, é cosseno T, seno T e T. Perfeito? Vai ser nessa variação aí, desse A até esse B. Tá? Aí eu vou desenhar aqui de novo, vou já lhe mostrar. XYZ. Aí, vamos lá. Deixa eu parar aqui a apresentação e mostrar para você o que é que vai ocorrer. Aí, olha só, tá aqui a hélice, né? Aí, digamos, esse é o ponto A. E eu vou até um ponto B qualquer, né? Esse ponto B, na verdade, aqui vai ser o R. O ponto A é o R de 0. E esse aqui é o R de T, né? Ó, o R de 0, quando você colocar 0, aqui dá 1, 0, 0. Quando você colocar um T qualquer, é isso aqui, né? Então, você tá calculando o comprimento de 0 até T. Então, ó, a nossa função, que é o comprimento de arco, é simbolizado pela letra S e não pela letra L, como eu fiz o comprimento de arco, né? Só quando é fixo, tá certo? A integral de 0 até T, tá certo? Da norma do vetor derivada ou vetor velocidade. Tá certo? Essa é a função que dá o comprimento de arco. Perfeito? Opa! RU, DU. Ok? Então, ó, eu só vou mudar aqui a variável para U, né? Mas só estou mudando de T para U, sem nenhum problema. Tá ok? Então, vamos lá.
Ah, e o sentido crescente, né? É esse que for indo assim mesmo, né? Ó, ela está do jeito que ela está sendo formada, né? Esse é o sentido crescente. A gente viu quando desenhou essa hélice que ela começou nesse ponto e daí ela continuou, né? Ela formou nesse sentido. Então, nesse sentido, é por isso que eu coloquei o B para cá, né? Porque é o sentido crescente. De forma que, se você colocasse 0, 1, 2, 3, tá? Então, é o sentido em que o T está crescendo, né? Ou pi sobre 2, é o sentido em que o T está crescendo. Tá certo? Então, eu estou pensando o seguinte, que RU é cosseno U, seno U, e U. Eu só mudei a letra, né? Então, quem é R' de U? Isso aqui vai ser igual a menos seno U, cosseno U e 1, né? A gente já fez isso antes, tá ok? Então, quem é o módulo disso? De R'U é igual a raiz quadrada. Aí esse aqui é o quadrado que a gente fez antes, seno quadrado U, mais esse é o quadrado, cosseno quadrado U, mais esse é o quadrado que é 1. E a gente viu que deu raiz quadrada de 2. Então, é isso que você vai fazer aqui, né? Então, é isso que você vai fazer aqui. Isso vai dar igual a integral de 0 a t, raiz quadrada de 2 du. Então, isso vai ser, ó, nossa variável é u. Então, a integral de du vai dar u, raiz de 2, tá certo? Só que de 0 a t. Aí lembra, como eu estou integrando em relação a u, né, que du, então substituo esses dois limites no u. Por que o t vai aqui em cima? Porque é no sentido crescente. Se é no crescente, então o t vai ser maior que o zero. Por isso que ele ficou em cima, né? Por isso que ele ficou em cima. Tá? Então vai ficar t raiz de 2 menos 0 raiz de 2 e isso dá raiz de 2. Melhor. T raiz de 2. Então a função aqui, ó, a função ST, né, que é o comprimento do arco em qualquer instante, é t raiz de 2. Que deu exatamente o que a gente viu antes, né? Como o t variar de 0 até 2π, né? Ficou 2π raiz de 2. Tá certo? Então, essa é a função que dá o comprimento de arco de 0 até qualquer instante t, né? No exemplo, vou repetir de novo, que a gente viu antes, a gente variou o 0 até 2π. O t de 0 até 2π. Como o t é 2π, então ficou 2π raiz de 2. Perfeito? Tá ok? Agora, como é que você parametriza? Reparametriza? Fácil, né? Então, eu estou pensando assim. S igual a t raiz de 2. Essa reparametrização pelo comprimento de arco, você vai mudar da variável t, que está lá, para a variável s. Perfeito? Então, ó, é fácil. Então, é só achar aqui, ó. T é igual a s sobre raiz de 2. Tá ok? Tá? Então, você vai lá. Ó. Então, a sua nova parametrização pelo comprimento de arco ficou assim, ó. No lugar do t, você vai colocar S raiz de 2. Não, vai ficar cosseno S sobre raiz de 2, seno S sobre raiz de 2, e o T é S sobre raiz de 2. Né? Agora, assim sendo, como é que vai variar aqui, né? Se o T é S sobre raiz de 2, né? Aqui eu não tenho a variação, né? Então tá beleza, né? Então vai ficar assim mesmo. É isso. Opa. É aqui, né? Cosseno S raiz de 2, seno S raiz de 2 e S raiz de 2. Então, ó, você pode escrever assim, né? Ou, se você preferir, como é mais comum, escreve isso aqui, ó. Isso aqui é igual a cosseno de S sobre raiz de 2, seno de S sobre raiz de 2 e S sobre raiz de 2. Tá ok? Essa é a parametrização pelo comprimento de arco, né? Então, reparametrizei, desculpe, pelo comprimento de arco. E é isso que vai dar aqui, né? Quer ver? Observe. Calculei o comprimento de arco e reparametrizei. Tá aqui, ó. Olha só.
cosseno de S sobre raiz de 2, seno de S sobre raiz de 2 e S sobre raiz de 2 das três coordenadas, né? Um primeiro fato importante sobre isso é o seguinte. Deixa eu parar a parametrização para lhe mostrar ali no quadro. Um primeiro fato importante sobre isso, né, é o seguinte. Deixa eu colocar as duas parametrizações para eu lhe mostrar um fato importante. Deixa eu escrever aqui e mostrar o que eu quero para que você veja direitinho uma das vantagens. Cosseno de S sobre raiz de 2, seno de S sobre raiz de 2 e S sobre raiz de 2. Olha só, eu tenho aqui, ó, R' de T é igual a menos seno T, cosseno T e 1. Perfeito? Ok? Aí, nós calculamos a norma disso, né? Que eu vou escrever aqui de novo. Seno quadrado T mais cosseno quadrado T mais 1, e a gente resolve isso e dá raiz de 2. Perfeito? Vou fazer a mesma coisa aqui. Para você ver uma das vantagens. R' de S é igual a... Bom, a derivada aqui é menos seno de S sobre raiz de 2. Mas aqui deu só menos seno porque é T. Não é? Quando é a variável simples, a derivada é simples. Mas aqui não está a variável simples, não está o S. Está S sobre raiz de 2. Então, isso é uma função composta. Como é que deriva? Deriva de fora, que é menos seno, né? Repete a interna, vezes a derivada da interna. A derivada de S sobre raiz de 2, né? A derivada de S é 1, e a constante repete. Então, multiplicaria por 1 sobre raiz de 2. Eu não vou multiplicar aqui, eu vou multiplicar aqui na frente. Certo? A outra mesma coisa. 1 sobre raiz de 2, cosseno de S sobre raiz de 2, pelo mesmo motivo, né? Qual é o mesmo motivo? É fácil, né? A derivada do seno é cosseno, aí repete a interna, vezes a derivada da interna. De novo, S sobre raiz de 2, a derivada é 1 sobre raiz de 2, e aqui a derivada é 1 sobre raiz de 2. Se você for calcular o módulo disso, olha o que acontece. É a norma, né? Vai dar esse aqui ao quadrado, não é isso? Então, vai dar raiz quadrada de esse aqui ao quadrado, vai dar 1 sobre 2 seno quadrado de S sobre raiz de 2, mais 1 sobre 2 cosseno ao quadrado de S sobre raiz de 2, mais 1 sobre 2. Tá certo? Ok? Bom, se a gente colocar 1 sobre 2 em evidência, fica assim, ó, raiz quadrada de 1 sobre 2, aí vai ficar esse mais esse, sem o 1 sobre 2. Isso é 1. Então, dá mais 1 sobre raiz de 2. Vou repetir de novo. Se eu colocar meio em evidência, vai ficar assim, ó, meio, aí seno quadrado de S sobre raiz de 2, mais cosseno quadrado de S sobre raiz de 2, certo? Mais meio, né? Tá ok? Então, aqui é 1, né? Porque o ângulo é o mesmo, né? Cosseno seno quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é 1. E 1 vezes meio é meio. Tá aqui. Opa, aqui não tem raiz. Aí mais meio. Certo? Tá aqui. Meio mais meio é 1. Isso é raiz de 1, que é 1. Ó, essa é a grande vantagem. Toda vez que você parametriza pelo comprimento de arco, né? Aí você calcula o comprimento desse vetor, né? E veja que eu não estou usando nenhum valor para o S. O comprimento é sempre igual a 1. Certo? Ó, aqui, ó. Uma parametrização qualquer pode ser que dê 1, pode ser que não. Tá certo? Mas a parametrização pelo comprimento de arco, né? Quando você pega o vetor velocidade e acha a norma dele, da função que foi parametrizada pelo comprimento de arco, essa norma sempre dá 1. Né? Que é só um exemplo, né, para ilustrar a ideia, né? Mas essa é uma das grandes vantagens. Quer dizer que quando você parametriza pelo comprimento de arco, né, o que ocorre é que
o vetor velocidade aí não altera o resultado das contas, né? Porque ele não influencia, porque a norma dele é 1, né? Por isso que ele não influencia. Tá ok? Aqui, ó, ele pede para você fazer uma reparametrização de 0 até t no sentido crescente do comprimento de arco. Então, a ideia é a mesma, né? Você vai derivar aqui, você vai encontrar 2, menos 3 e 4. Tá certo? Aí, quando você elevar ao quadrado, aqui vai ser 4, 9 e 16, dá 25, 29, né? Da raiz de 29. Tá certo? Aí, como vai dar a raiz de 29, aí você vai fazer de 0 a t, você vai ter que S é igual a... você vai ter que o S é igual a t, feito do mesmo jeito que antes. T raiz de 29. Como a gente fez antes, né? Para a raiz de 2. Isso quer dizer o seguinte. Que o t, né? Tá tirando o valor do t, porque você quer substituir no t, isso vai dar igual a S sobre raiz quadrada de 29. Não é? Esse vai ser o t. Aí o que é que você faz? No lugar do t aqui, ó, na nova parametrização, você coloca S sobre raiz de 29. Então vai dar 2 S sobre raiz de 29. 1 menos 3, o t, S sobre raiz de 29. 5 mais 4, o t, 4S sobre raiz de 29. Aí você reparametrizou, né? Aí se você fosse derivar e calcular o comprimento desse vetor, você verificaria que ele daria 1. Perfeito? Agora aqui tem uma outra função, que é a função curvatura. O que é a curvatura? A curvatura é a taxa de variação do versor tangente com relação ao comprimento de arco, né? Você sabe que o vetor tangente é a derivada e o versor é quando você pega essa derivada e transforma em comprimento 1. Se você já tivesse o comprimento de arco, a própria derivada já seria o versor, né? Mas como, em geral, a sua função não está parametrizada pelo comprimento de arco, então você tem que derivar, né? E achar o versor desse vetor derivada. Não sei se você lembra, é R' sobre a norma de R'. Esse é o versor tangente, né? Tá certo? Aí tá aqui, né? Aí você, claro que tem esse vetor para qualquer ponto, né? Onde a partícula se desloca na curva, né? Então, esse comprimento, a taxa de variação desse comprimento, né? Tá certo? Né? Na verdade, é do ângulo, né? Não é nem do comprimento, é do ângulo que esse vetor está fazendo com o vetor da curva, né? Aí, isso é chamado de curvatura em cada ponto da curva, tá certo? Então, vamos lá. Aí, olha aí. E ele é obtido sempre assim, ó. Como ele é a taxa de variação, ele é a derivada em função do comprimento de arco. Perfeito? Não sei se você lembra que o vetor tangente, né, é o versor esse vetor tangente t aqui, né, ó, é o versor da derivada da função no ponto t, né, ó. Tá ok? Onde t é o versor tangente, né, como eu estava ali dizendo, né, é a variação, como é a variação pelo comprimento de arco, né, ó. Aí, como é que a gente calcula isso efetivamente? Né? Aí, a gente vai pegar as definições que nós temos, né? Que nós já sabemos, né? Bom, a gente sabe que dt, né? Pode ser escrito assim, ó. Isso aqui, ó, eu posso escrever dt ds sobre ds dt. O que eu estou procurando? Como que eu estou procurando? É justamente o dt ds, né? Ó, o dt ds, né? O que eu faço? Eu passo esse aqui para este lado, né? Então, vai ficar assim, ó. Isso quer dizer, né? Ó, vai ficar assim, ó. Olha só, vai ficar assim. Vai ficar assim, ó. Vou passar isso aqui para o outro lado. Então, eu vou ter que o dt, o t maiúsculo, né? Que eu estou procurando, sobre o ds, né? Isso aqui vai ser igual... Olha só, como eu estou procurando esse aqui, que é este aqui, né? Então, esse aqui está multiplicando para estar dividindo. Então, vai ficar o d... Melhor. Como eu posso cancelar logo esse com esse e fazer isso direto, né?
Posso cancelar logo esse com esse, né? Deixa eu pegar aqui a borracha. Apagar isso aqui. Voltar para o ponteiro, né? Posso cancelar esses dois. Aí esse aqui passa dividindo. Então vai ficar... Não, na verdade é isso, né? Não tem que fazer essa conta. Isso aí tá errado. Tem que fazer isso, né? Tem que fazer isso. É isso mesmo, né? Deixa eu apagar tudo. Tá ok? Aí daí, ó. O que é que eu vou ter? Né? Olha só. Aí eu vou substituir aqui, né? Ó. dt sobre ds/dt, né? Ó. Então, ó, esse aqui passou dividindo, né? Ó. Aí ficou assim, ó. A definição é essa. Só que este aqui é simplesmente a derivada do t. Tá certo? E esse de baixo, né? ds/dt é a derivada do RT, né? Ó. Então, isso é o t' sobre o R', né? Isso é uma forma de calcular a curvatura. O t', né? Onde o t, não esqueça, né? Que esse t é o versor do vetor tangente e o R' é a derivada normal, né? Tá ok? Aí ele está pedindo aqui, mostre que a curvatura do círculo de raio A é igual a 1 sobre A, né? Vamos lá. Vamos fazer aqui, né? Vamos parar a apresentação, né? E vamos fazer. Certo? Deixa eu apagar o que está aqui na lousa. E vamos fazer isso. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Olha só. Então, eu tenho um círculo de raio A, né? Vamos lá, um círculo. Vamos pensar que ele está na origem, né? E o raio dele é A. Aqui é A, aqui é menos A, aqui é A e aqui é menos A. A gente já viu o seguinte, que se eu quero parametrizar isso aqui RT, a gente já viu que é cosseno T, seno T, se o raio é 1. E também já viu que o número que multiplica aqui na frente é o raio, né? A gente já viu quando fez o desenho, né? Na verdade, a gente fez quando fez o da elipse, né? E aqui A e B, não, aqui é A. E se fosse uma elipse, né? Ó, esses dois números seriam diferentes quando eles são iguais é a circunferência com este raio. Tá certo? Então, olha só. A minha curvatura, por definição, é isso aqui. É a norma, né? Tá certo? De dt maiúsculo sobre ds. Tá certo? Não é? Tá ok? Ou, se você preferir, né? Que, aliás, é como nós vamos fazer, né? Aliás, é como nós vamos fazer. Tá certo? A gente viu que isso, na verdade, é T' de T sobre R' de T. Na verdade, é assim que nós vamos fazer, né? Tá certo? É assim que nós vamos fazer, né? Bom, a gente sabe o seguinte, que o T é igual... Peraí, vou calcular o R' primeiro. O R' de T, né? Isso é igual a menos A seno T e A cosseno T. A derivada, né? O A é constante, né? Repete, tá certo? Derivada do seno é cosseno e derivada do cosseno é menos seno. Tá ok? O módulo disso é a raiz quadrada desse aqui ao quadrado, A seno quadrado T, A ao quadrado, né? Mais A ao quadrado cosseno quadrado T, porque é o quadrado de cada coordenada, como você já sabe. Colocando o A ao quadrado em evidência, fica A ao quadrado cosseno quadrado T mais seno quadrado T. Esse aqui é 1, tá certo? Vai ficar raiz quadrada de A ao quadrado. Em geral, o resultado disso, né, da raiz quadrada de alguém que está ao quadrado, é o módulo desse alguém. Mas como esse alguém, que no caso é o A, é o raio da circunferência e o raio é sempre positivo, então isso dá o próprio A. Perfeito? Então, o que é que eu tenho aqui? Vou escrever aqui do lado. A norma de R' de T é igual a... Tá certo? E, ó, é igual a...
é igual a, perfeito? Tá, agora vamos lá. Olha só. Olha só. Então, eu vou ter o seguinte. Vou achar o T, né? É R linha de T sobre módulo de R' de T, né? Que é o versor do vetor tangente. Então, a gente sabe que isso multiplicado pelo inverso disso aqui, né? Então, vai ficar 1 sobre A, né? Que é o inverso aqui, ó, né? Vezes menos A cosseno T e A seno T, né? A gente sabe que isso aqui é o vetor, o número que multiplica os dois, e isso dá menos cosseno T, seno T. Perfeito? Então, esse é o T, né? Então, quem é o T'? O T' de T é igual a seno T, perfeito? Não, menos seno T e cosseno T. Não, tá errado, né? Desculpa. A derivada do cosseno é menos seno, é com menos da mais. Tá ok? Então, fica seno T, cosseno T. É isso, né? Então, recapitulando. Então, 1 sobre isso vezes isso. Tá certo? Aí tá aí. Olha aí. Não é? Tá aí. É o que nós temos. Aí cancelou esse com esse, né? Porque multiplicou aqui dentro. Aí ficou menos cosseno T, seno T. A derivada do cosseno é menos seno. Aí menos com menos mais seno. E a derivada do seno é o cosseno. Perfeito? Não, eu fiz errado, cara. Me perdoe. Esse aqui é seno T. Aqui é seno de T, me perdoe. E aqui é cosseno de T, me perdoe. Mas não vai mudar muita coisa, né? Então, quando eu multiplicar por A, vai dar menos, agora sim, seno T. Estava achando estranho, né? Porque tinha que dar menos, e não tinha dado. Né? Então, aqui vai dar menos cosseno T e menos seno T. Agora sim. Né? Agora tá sim. Então, vamos só confirmar aqui. Vou multiplicar, vai dar menos seno T. Vou multiplicar, vai dar cosseno T, porque esse aqui, né? Ó, menos A seno T e A cosseno T. Tirei o A, porque eu multipliquei por 1 sobre A, menos seno cosseno. Derivado do seno é cosseno, então menos cosseno. E derivado do cosseno é menos seno. Perfeito? Ah, sim, outra coisa importante. A norma disso, como a gente já sabe, né? Ó, é 1, né? É 1. Né? Por que vai dar 1? Fácil, isso aqui vai dar menos cosseno ao quadrado é cosseno ao quadrado, menos seno ao quadrado é seno ao quadrado, quando somar dá 1, e a raiz de 1 é... Perfeito? Aí. Então, aí ficou fácil, né? Ó. Aí ficou fácil, né? Ó. Então, aí ficou fácil. Aí já dá para colocar assim, ó. K é igual a norma desse é 1, e a norma desse daqui é A. Então, fica aprovado como queria o exercício, né? A curvatura do círculo de raio A é 1 sobre A, né? Se fosse raio R, é 1 sobre R, né? Isso é a medida da curvatura, né? A velocidade do vetor tangente unitário, né? Em cada ponto, né? A velocidade do vetor tangente unitário em cada ponto. Né? Na verdade, é como ele varia, né? Como ele varia, é 1 sobre A. Tá certo? Isto é a curvatura do círculo de raio A. Tá ok? Então, é isso daí. Tá ok? Então, está feito. Aprovado, né? Então, aí é como varia o vetor tangente, varia com velocidade 1 sobre A, 1 sobre o raio, né? Tá certo? Conforme você... O que é interessante, né? Que como é 1 sobre A, se você faz o A maior que 1, né? Quanto maior o valor do A, tá certo? Mais rápido ocorre a variação. Se você diminui o valor do A, aí essa variação é mais lenta, né? Se você diminui de 1, né? For menor que 1. Tá certo? Vai ficar bem lenta, né?
Tá ok? Tá, aqui é um teorema, né? Outra forma de você calcular a curvatura, né? Ó, é só você achar o produto vetorial entre R' e R2' sobre R' ao cubo. Pronto. Tá certo? Né? A norma de R' ao cubo. E aqui é a norma de R' vetorial R2', né? Aí aqui tem a prova, ó, né? Ó, aqui como é o T e como é o R', tá certo? Aí daí você usa a definição, né? Ó, aqui a derivada desse aqui, né? Ó, cadê? O R' é isso aqui, né? Ó, você passa esse para cá, né? E o R' dá isso. Aí você faz a derivada disso, né? Ó, isso aqui é o ds dt. Aí você deriva isso, né? Ó, a derivada desse é este, repete, mais repete, deriva, a derivada do produto, né? Ó. Aí você pode fazer o seguinte agora, né? Ó. Tá certo? E quem é este aqui? Este aqui, né? Ó, R' vetorial R duas linhas, né? Aí, olha só, aí você tá fazendo esse multiplicado por esse aqui, né? Ó. Tá certo? Você está fazendo esse multiplicado por esse aqui, né? Ó. O produto vetorial. Então, é esse vezes esse e ele vezes esse outro. E quando você faz essa continha, você obtém isso, tá certo? E aqui são as continhas, né? Para você provar que você pode calcular daquele jeito a curvatura, né? Tá certo? Aqui só são as continhas para você calcular daquele jeito a curvatura. Tá ok? Tá? Então é isso. A ideia é simples, né? Ó. Aí aqui tem exemplo. Determine a curvatura da cúbica torcida. Esse aqui vai ficar como exercício para vocês, né? Para vocês treinarem, tá certo? Para você provar que vai dar isso aqui, né? É só você fazer aquelas continhas que a gente fez antes. Não tem como errar. Você pode fazer, ó, de duas formas agora. Você pode fazer utilizando essa fórmula ou utilizando essa daqui, não é? Mas para esse que está lá é um exemplo para utilizar essa fórmula. Então, você utiliza essa fórmula aqui e você vai conseguir provar que o resultado vai ser esse. É bastante simples, tá ok? Tá ok? Aí, quando você calcular no zero, né, que é um ponto genérico, 0, 0, 0, então o t é 0. Então, é só substituir aqui o 0, né? Ó. Aqui dá 0, 0, 0, 0. Então, vai dar 2 raiz de 1 sobre 1, que é 2. Tá? Isso aí você faz aí como tarefa de casa. E esse aqui, essa parte aqui de vetor normal, binormal, já vai ficar para o próximo vídeo, tá certo?